Olá, pensadores e pensadoras. Essa aula será sobre filosofia helenística. É um período da filosofia que vai de 323 a 30 antes de Cristo. O intuito dessa aula é conhecer as quatro escolas que definem esse período, saber diferenciar uma da outra, conhecer os seus pensadores e compreender a unidade que constitui essas quatro escolas. A gente vai partir do primeiro conhecimento nessa jornada helenística, sabendo que as cidades-estados gregas já não são mais as mesmas. Elas já não são mais autônomas. Elas agora fazem parte do Império Macedônico. Esse Império Macedônico que se expandiu de tal forma que vai da entrada da Índia, uma partezinha da África e uma parte ali próxima, uma parte da Europa próxima à Grécia. Quem foi que promoveu essa expansão? Alexandre o Grande, aquele que tinha sido discípulo de Aristóteles, ainda quando era Alexandre o Pequeno. Quando ele chega ao poder com a morte do seu pai, ele resolve expandir a Macedônia e o Império Macedônico ele toma essas proporções continentais. O que é que isso vai interferir na filosofia? Uma, com um império tão grande, acaba que se conhece novos povos, acaba que conhece novas culturas, e a cultura grega ela passa a ter um intercâmbio com ideias e visões de mundo e conhecimentos que não tinha antes. Outra, como agora as cidades-estados elas estão sob a chancela de um império, elas já não têm mais autonomia, então algumas discussões sobre qual a melhor forma de poder, se era a democracia, se era a aristocracia, se era a monarquia, ficam meio que perdendo força, já que agora o império é que está no poder, então não tem muito o que se discutir sobre isso. Não que essas ideias, essas discussões desaparecem, mas elas vão ficando um pouco meio que de lado. Como também discussões sobre se o mundo das ideias é de onde é a fonte do conhecimento, se os sentidos é a fonte do conhecimento, também vai ficando meio que de lado, porque existe um caos social acontecendo e que ficar discutindo essas coisas não tem mais a mesma importância como tinha naquele período de ouro da Grécia, onde dava para passar um tempão discutindo se as ideias vinham do mundo das ideias ou se vinham dos sentidos. Agora essas discussões vão ficando meio que de lado. É daí que começa a surgir essa escola helenística que vai se preocupar como o indivíduo ele vai encarar esse novo mundo que se apresenta para ele. Essa filosofia helenística ela tem a característica que vai unir as quatro escolas que a gente vai conhecer, que é buscar o conhecimento de como o homem pode atingir a ataraxia. Ataraxia seria um termo grego para felicidade, não propriamente para felicidade como a gente compreende. A gente vai tentar entender a ataraxia como um bem-estar, como uma paz de espírito. Então, a unidade das quatro escolas do período helenístico é encontrar a ataraxia. O homem agora se vê nesse, nesse caos que vem acontecendo diante dele e tem que encontrar uma paz de espírito para conseguir seguir o seu caminho. Ele já não tem mais a sua cidade, estado, ele agora tem fortes influências de novas culturas, novas religiões, novos tipos de ver o mundo e meio que se sente perdido nisso tudo. Por isso é que essas escolas elas começam a ter uma enorme ascensão e acaba que caracteriza esse período. Então, quais seriam essas quatro escolas? Seria o epicurismo, o estoicismo, o cinismo e o ceticismo. Vamos agora conhecer. É importante a gente saber que as ágoras, as praças públicas da época, já não tinha mais aquela mesma função que tinha de discutir política, discutir filosofia por consequência. Elas agora serviam para rotas comerciais e discutir as melhores formas do império expandir.
Então a filosofia helenística, ela tem uma característica por ser mais intimista. Os filósofos, eles praticavam essa filosofia no qual eles defendiam, e essa prática caracteriza a filosofia helenística pelo fato de que antes da filosofia helenística a gente percebe uma grande discussão sobre teorias. A filosofia helenística ela não vai discutir tanto as teorias, ela vai colocar em prática as teorias. A primeira que a gente vai ver aqui, que eu acho que é a maior expressão de como colocar em prática uma teoria, é a filosofia da escola chamada cínica. Filosofia cínica, a primeira que a gente vai ver, a filosofia cínica, ela tem Diógenes, conhecido como Diógenes o Cão, o seu principal expoente. É característica dessa filosofia a negação aos bens materiais. Diógenes o Cão, ele leva esse apelido porque ele vivia uma vida de cão. Ele era conhecido como o homem que vive feito um cão. Que isso é uma palavra grega que a gente vai saber que é kínikos, significa como um cão. Então, kínikos, futuramente a gente vai conhecer como cínico, e essa escola a gente chama ela de escola do cinismo. Isso é para vocês entenderem que a palavra cínica que a gente está utilizando aqui é totalmente diferente dos dias atuais como ela acontece. Ele vivia como um cão e suas atitudes cínicas, suas atitudes químicas, é o que vai mais representar a filosofia sendo colocada em prática. Primeiro que ele defendia que os bens materiais não traz felicidade. Os bens materiais afastam o homem da ataraxia. Então ele só possuía um barril para viver nele, influenciou Chaves. Ele tinha um cajado para se locomover, um lençol que servia de roupa e de toalha, tinha uma lanterna e uma cuia. Até o dia que ele viu uma criança tomando água com as mãos e disse: não preciso de uma cuia, já é um bem material a menos. Diógenes ele vai defender a não escravidão e, por ironia do destino, ele é vendido como um escravo. Aí dizem que quando ele foi no caminho, no navio, para ser vendido, ele chegou para o tripulante e disse: como é que vocês vão vender animais dessa maneira? Eles não comiam, eles não bebiam, eles estavam ficando doentes. E aí ele convence para que a tripulação deles a melhor comida, a melhor bebida, para que quando eles chegassem a ser vendidos, eles fossem valorizados. E dessa maneira aconteceu. Chegaram todo mundo a ser vendido, estava todo mundo feliz, ao menos pelo fato de estar bem alimentado. E era costume perguntar a cada um dos escravos o que eles faziam de melhor para poder ser comprado. E quando chegou a vez de Diógenes, Diógenes falou que o que ele fazia de melhor era ser mestre dos homens. Xeníades achou aquilo extremamente astucioso da parte dele e acabou que o comprou. E ele passou um tempo administrando a casa do Xeníades, sendo tutor dos filhos de Xeníades, e ganhou fama na Grécia. Ganhando essa fama, acontece que Alexandre o Grande, o imperador, resolve conhecê-lo, já que Alexandre o Grande ele tinha sido discípulo de Aristóteles e gostava muito de filosofia. E quando ele vai conhecer Diógenes o Cão, essa passagem ela é muito conhecida. Diógenes está tomando banho de sol em um barril, nu, e Alexandre o Grande vai perguntar como é que pode ajudar ele, o que é que ele queria, o que é que Alexandre poderia fazer por ele, já que ele tinha aquela vida de cão. E ele nu no seu barril, e Alexandre o Grande chega e pergunta: Diógenes, o que é que eu posso fazer por você? E Diógenes responde que você pode fazer por mim é parar de fazer sombra do meu sol. Ele estava ali tomando banho de sol, não queria ser interrompido por ninguém. Falam que um dos guerreiros ali que estava próximo a Alexandre puxa uma espada porque acha aquilo de uma audácia contra o imperador. Estava sendo expulso, né? E aí Alexandre o Grande fala que não, que realmente admirava o Diógenes e que se não fosse Alexandre o Grande gostaria muito de ser o Diógenes. E Diógenes diz: realmente, se eu não fosse o Diógenes, eu realmente gostaria de ser o Diógenes.
As passagens da vida de Diógenes é o que mais caracteriza a filosofia cínica. Tem várias e várias histórias, a gente não vai ficar aqui contando todas, porque não é o intuito ser uma aula apenas sobre filosofia cínica, mas compreender que a filosofia cínica é a negação aos bens materiais, não confundir essa palavra cínica com o cinismo atual, compreender que as convenções da sociedade é o que afasta o homem da ataraxia e o intuito da filosofia cínica é trilhar um caminho para o homem ser feliz, para o homem ter paz de espírito, para o homem viver em bem-estar. E as convenções sociais e as coisas supérfluas e os bens materiais afastam o homem da sua ataraxia. Diógenes é importante por um outro fato. Um dos seus discípulos, que vivia ali a conversar com ele, vai ser mestre de um outro importante, que é o Zenão. Zenão, ele é o fundador do estoicismo. O estoicismo é outra corrente da filosofia no helenismo que vai defender que a busca da ataraxia é o homem saber controlar as suas emoções diante das coisas externas. Então, a escola estoica, que tem o seu representante Zenão, defende que o mundo externo não pode interferir nas suas emoções para dessa maneira você atingir a ataraxia. Seria basicamente isso. A velhice, a morte, a doença, a opinião alheia não deve interferir na sua paz de espírito. A gente vê isso hoje em dia, por exemplo, a indústria farmacêutica faturando em cima de pessoas que estão em busca da felicidade porque querem ser eternamente jovens. Essas pessoas elas não vão ser eternamente jovens e elas não estão encontrando a felicidade, elas estão encontrando uma infelicidade. Se elas aceitassem a velhice, a boa velhice, elas poderiam envelhecer no caminho da ataraxia. Elas poderiam envelhecer felizes. As doenças, elas existem, elas acontecem. Temos um caminho a trilhar para evitar, mas as coisas que aconteceram e não podemos fazer nada com relação a isso. O sofrimento e a angústia que a morte causa, seja de pessoas próximas ou pessoas distantes, não pode nos abalar pelo fato de que não está no nosso controle e tem uma ideia cosmológica e uma ideia relacionada a divindades por trás disso, no qual o homem não poderia controlar. É uma forma de ver o mundo, mas que no final das contas o estoicismo ele quer chegar nessa. É de que eu não posso me abalar pelo que não está no meu controle. E o que eu posso controlar é as minhas emoções diante dos acontecimentos. Então, essa busca do controle emocional é que vai caracterizar o estoicismo. Fica claro qual é a diferença entre o estoicismo e o cinismo. O cinismo é bem preocupado com negar os bens materiais. O estoicismo é bem preocupado em não se deixar abalar pelo que não está no seu controle. Uma outra escola, que é a escola do ceticismo, ela tem uma representação que diferencia dessa ideia que a gente tem de cético como alguém que só acredita quando é provado. Essa ideia cética que a gente tem atual. Esse ceticismo que a gente está lidando com ele aqui, ele é principalmente defendido por Pirlo de Élida. Pirlo ele viveu a sua vida ao lado de Alexandre. Quando ele faz essas grandes travessias na expansão do império, ele chega até a entrada da Índia.
E basicamente eles não conseguiram invadir a Índia, né? Fique isso aí vocês sabendo. Mas ele conhece alguma coisa da cultura indiana e ele se bate ali com os Zen, né? Com os Zen budistas, e que acaba sendo uma influência no seu pensamento pelo fato de que ele começa a relativizar o que causa sofrimento. As discussões sobre as polaridades do que é certo e o que é errado, o quanto que não nos desgasta. A gente vê isso hoje em dia, por exemplo, a política acontecendo e a gente tendo um desgaste enorme sobre quem está certo ou quem está errado. Isso só um pequeno exemplo, mas se a gente fosse aí exercitando esse pensamento sobre as religiões, sobre as convenções sociais, sobre família, sobre as coisas que nos afligem, percebemos que cada um tem o seu ponto de vista. Esse embate de discussão de pontos de vista causa um desgaste desnecessário. E essa vida levada desses pequenos desgastes, já que tudo tem dualismo, já que tudo é constituído pelo lado e pelo outro, se tem um branco existe o preto, se tem o bom existe o mal, e tudo isso está o tempo todo na nossa vida. Suspender os juízos seria o que nos deixariam plenos, é o que nos traria uma ataraxia, seria o que ele vai chamar de uma epoqué. Suspender os juízos e entender que existem pensamentos e pensamentos e pensamentos e que cada um guarda esses pensamentos. Parece com o que os sofistas diziam? Parece. O sofista dizia de que o homem basicamente ele seria a medida de todas as coisas, porque o homem seria o centro para resolver, o homem seria o centro para avaliar o que estaria certo ou errado. Só que aí é o que se engana quem pensa dessa maneira. Por quê? O pensamento cético de Pilo também vai perguntar: e se não for o homem a medida de todas as coisas? Então essa discussão vai acabar apenas causando desgastes e nos afastando da ataraxia. Então a escola cética de Pirlo de Élida, se define dessa maneira: a busca da epoqué, a busca da suspensão dos juízos, é o que nos ajudam a ter uma vida plena, é o que nos traz, que nos proporciona essa tal ataraxia. E por fim, que eu acho que é o mais importante quando a gente pensa em Enem, já que quando se fala em filosofia helenística no Enem, bate muito nessa tecla, é o epicurismo. Então, o epicurismo a gente vai compreender ele da seguinte maneira: o seu principal pensador, ele é o Epicuro, por isso é que se chama epicurismo, e ele vai defender de que a vida só existe uma, e ela é para ser vivida com prazer. A pegadinha que está aí sobre o epicurismo e o prazer é porque a gente pode confundir o epicurismo com o hedonismo. Hedonismo seria uma vida voltada completamente ao prazer, e o prazer ele ser levado ao extremo, e o que não causa prazer não é vida. Essa basicamente seria uma vida baseada no hedonismo. O prazer no epicurismo ele é diferente. O prazer no epicurismo ele está num cotidiano, um prazer mais controlado, um prazer mais consciente. Esse prazer consciente traria o caminho da ataraxia. O que é que causa prazer? Existem prazeres naturais e existem prazeres não naturais, prazeres supérfluos. Os prazeres naturais deveriam sim ser respeitados e se deleitar nesses prazeres da seguinte maneira: uma boa noite de sono é um prazer natural, deveria ser bastante respeitada. Uma boa alimentação é um prazer natural, se sentir bem alimentado é um prazer natural. Morrer de gula é um excesso, não é necessário, não é natural. O prazer
de uma boa conversa é um prazer natural e ele deve ser respeitado. Esses simples prazeres é que faz o caminho da ataraxia. Fugir desses prazeres não tem porquê, não daria significado à vida, porque a vida só tem essa. E os prazeres extremos que levam ao desgaste, que levam ao cansaço, que trazem consequências futuras, é uma perca de vida, é uma perca de tempo. Então, o epicurismo ele é baseado no prazer, mas no prazer consciente, no prazer reflexivo. Reflexivo digo da seguinte maneira: se isso vai me causar prazer hoje, vai me causar prazer amanhã, vai me causar prazer sempre, eu acho que esse é um bom prazer. Se ele é um prazer que vai ser hoje, mas não vai ser amanhã e vai me trazer consequências negativas, esse não é um prazer a ser defendido, a ser um prazer respeitado. Esse prazer inconsequente ele é um prazer hedonista. O prazer de Epicuro, prazer da escola filosófica epicurismo, é um prazer consciente da necessidade de sentir prazeres. Tem prazeres naturais que também são desnecessários, ou que talvez seja, vamos dizer, perigosos. Uma taça de vinho, ela causa um prazer, ela é um prazer natural. Uma bebedeira e uma ressaca de vinho é um prazer natural, mas desnecessário. Então, o controle da felicidade de Epicuro, ela é uma felicidade contínua. Ela é mais comedida, mas ela é um prazer contínuo. A felicidade para Epicuro, ela é a longo prazo. Ela é um prazer que se repete nas coisas simples do cotidiano. Você encontra prazeres, e esses prazeres é a verdadeira ataraxia. Então vimos aqui essas quatro escolas: o cinismo, o estoicismo, o ceticismo e o epicurismo. Vocês deem uma maior atenção ao epicurismo pelo fato do Enem. Para a vida de vocês, vocês refletem sobre qual é o caminho da felicidade, o que é que define felicidade para vocês, e pensem aí nessas quatro escolas, porque um pouco de cada uma delas acredito que realmente nos faz bem, nos deixa feliz, e essa ataraxia do bem-estar nada mais atual e nesse momento que vivemos. Então é isso aí. Abração a todos vocês e fiquem na paz.